sinto em minha alma. Não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo sinto em minha alma. Não é porque olho ao meu redor. Este gozo sinto em minha alma. É porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós sabemos, o Reverendo Flávio está de férias e por isso eu estou aqui hoje para dar o estudo bíblico dessa semana. Se você tem o hábito de acompanhar os estudos bíblicos da Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso, mas não congrega conosco, talvez você não me conheça. Eu sou a Gisele, sou membro da IPCB, ovelha do Reverendo Flávio. Antes de mais nada, vamos orar? Vamos colocar diante de Deus esse estudo dessa noite? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui juntos essa noite para estudar da Tua Palavra e pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar essa noite, ó Pai, ministrar nos nossos corações, nos consolar, nos repreender, nos ensinar e que em nome de Jesus o Senhor nos fortaleça para que coloquemos, Senhor, esses ensinamentos em prática. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em um nome santo de Jesus. Amém. Bom, nós vamos continuar estudando a Epístola de Paulo aos Romanos e hoje nós vamos fazer a leitura no capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Romanos, do versículo 1 ao versículo 8. Então, abra sua Bíblia aí comigo, em Romanos, capítulo 4, dos versículos 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura?
Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Amém. Bom, logo no iniciozinho aqui do versículo 4, Paulo ele faz uma pergunta e ele cita um personagem bíblico. Na verdade, vamos voltar um pouquinho, né? Antes aqui de Paulo começar o capítulo 4, Paulo está falando com o povo romano, com a igreja de Roma, sobre a justificação pela fé. E aí Paulo aqui nesse iniciozinho de capítulo 4, ele vai usar alguns exemplos para validar a doutrina da justificação pela fé. E aqui, logo no versículo 1, Paulo ele faz uma pergunta, que na verdade, nesse momento aqui, ele está se utilizando de um recurso chamado diatribe. E a gente vai ver esse recurso em todo o livro de Romanos. E esse recurso, ele simula um diálogo entre o escritor e o leitor. Então, aqui no caso, Paulo e a igreja de Roma. E Paulo ele se utiliza desse recurso para antecipar possíveis questionamentos, possíveis dúvidas que o povo poderia ter ao ler a sua epístola. Então, se utilizando da diatribe, Paulo, logo no primeiro versículo do capítulo 4, ele faz uma pergunta ao leitor. E ele diz assim: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? E por que Paulo ele se utiliza logo de Abraão, ele lembra logo de Abraão e faz essa pergunta ao leitor? Porque a igreja de Roma, ela era composta tanto de judeus quanto de gentios. E ele sabia, como judeu e tendo sido educado na doutrina dos fariseus, Paulo sabia que para o judeu, Abraão, ele tinha sido o único homem justo da sua geração. E que tudo que Abraão ele conquistou por mérito próprio. E que por Abraão ser um homem justo, é que Deus o escolheu para ser o patriarca da nação de Israel. Então Paulo, sabendo disso e se antecipando a um possível contra-argumento, ele fala então, ele faz essa pergunta, então, que pois diremos de Abraão, nosso pai, segundo a carne? E aí, versículo 2, ele diz: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. E aí ele faz uma segunda pergunta: pois que diz a Escritura? E aí a gente precisa lembrar aqui que essa Escritura que Paulo está citando no versículo 3 é o Antigo Testamento, né? Porque o Novo Testamento ele ainda está sendo escrito, ele ainda está sendo até vivido, né? Então essa Escritura aqui é o Antigo Testamento. E aí Paulo, citando a Escritura, ele vai citar o texto de Gênesis capítulo 15, versículo 6, que inclusive era o texto que os mestres judaicos eles se utilizavam para justificar o fato de que Abraão ele era um homem justo. E aí Paulo ele também utiliza esse texto não aleatoriamente, mas ele sabe do que ele está falando, né? Ele sabe por que usar Abraão como exemplo e sabe por que usar esse texto aqui. E aí qual é o texto? Vamos ler lá. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então a palavra de Deus ela diz que primeiro Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então a ordem dos fatores aqui ela altera o produto. A palavra de Deus vai dizer que primeiro Abraão creu e por crer ele foi considerado justo.
né? E é importante a gente entender aqui, meus irmãos, que primeira questão aqui, algumas pessoas, elas às vezes falam que no Antigo Testamento imperava a lei, no Novo Testamento imperava a graça. Não, a graça ela impera de Gênesis ao Apocalipse. A mesma graça que nos salvou foi a graça que salvou Abraão lá no Antigo Testamento. A única coisa que difere a nossa fé da fé de Abraão é que Abraão ele creu numa promessa, em algo que ainda aconteceria. Abraão olhava para o futuro quando ele cria. E nós cremos numa obra consumada. Então nós olhamos para o passado. E Abraão olhava para o futuro. Mas a nossa fé, ela converge na pessoa de Jesus Cristo. É a única diferença. Então Abraão, ele também foi salvo pela graça e não pelas obras da lei. Até porque a lei, o papel dela nunca foi de salvar ninguém, né? A lei, ela trabalha como um espelho. Quando nós olhamos para um espelho, ele reflete o nosso rosto. A lei, ela é como um espelho que reflete a nossa natureza pecaminosa. Então, assim como o prumo, ele serve para mostrar para o construtor que aquela parede está torta, a lei ela serve para mostrar como nós estamos tortos, né, na nossa natureza pecaminosa. E assim como o prumo em si, ele não tem o poder de endireitar a parede que está torta, a lei em si, ela também não tem o poder de nos salvar. A lei ela serve para apontar aquele que pode nos salvar, que é Jesus Cristo. Por isso que a gente fala, né, que o final da lei é Cristo. Porque ela mostra que nós estamos perdidos nos nossos pecados, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quem pode resolver essa situação? Jesus. É para isso que serve a lei. Então, nunca foi o objetivo de Deus nos salvar através da lei. Tá? Então, só abrindo esse parêntese aqui para a gente entender. E Paulo, no versículo 4, ele agora vai fazer uma comparação entre a justificação pela fé e o salário do trabalhador. Vamos ler aqui o versículo 4? Diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, se nós fôssemos salvos, se Abraão, por exemplo, tivesse sido salvo pelas obras da lei, receber a salvação não seria nenhum favor de Deus a Abraão, mas seria um dever de Deus. Assim como é dever, né, do nosso patrão pagar o nosso salário no fim do mês. Quando a gente recebe o salário no fim do mês, o nosso patrão está cumprindo com o dever dele. Não é favor, né? É mérito nosso, a gente trabalhou, né? E é isso que Paulo está falando aqui. Se Abraão ele tivesse sido justificado pelas obras da lei, Deus não estaria fazendo nada além do que a obrigação dele em entregar a salvação a Abraão, que é o que ele fala, né? Voltando lá no versículo 2, ele fala que se Abraão, nosso pai, versículo 2, porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, não diante de Deus, mas ele tem do que se gloriar. Ele mereceu, o mérito é dele, ele fez por onde, né? E aí, voltando aqui ao versículo 5, Paulo diz assim: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, a fé atribui justiça. Essa justiça não é nossa, essa justiça é a justiça de Cristo. É a justiça de Cristo que nos é atribuída pela fé, né? E aí Paulo agora, nos versículos seguintes, versículos 6, 7 e 8, Paulo ele vai usar de um novo exemplo, né? E agora ele vai falar sobre o rei Davi, também uma figura muito importante na história de Israel.
e que Paulo também não se utilizou desse exemplo aleatoriamente. Porque se a justificação é pelas obras, Davi estava perdido, né? Porque quem foi Davi? O grande rei Davi. O rei Davi foi aquele que adulterou com Batseba, arquitetou todo um plano para que o adultério dele não fosse descoberto. E aí, não dando certo o plano que ele arquitetou, ele dolosamente mata o marido de Batseba, Urias, para que ficasse encoberto ali o pecado dele. Então, se a justificação é pelas obras da lei, Davi estava lascado, né? E aí ele vai citar Davi e vai citar o perdão dos pecados aqui, a partir desse versículo 6, porque perdão de pecados é o coração da doutrina da justificação pela fé. Justificação pela fé e perdão de pecados tem que caminhar junto, para que faça sentido, né? É como se a nossa fé ela fosse uma ponte, né? Uma ponte de mão dupla. Em um lado da ponte estamos nós, do outro lado, Cristo. De nós, para Cristo, saem os nossos pecados. Os nossos pecados, eles foram atribuídos, eles foram imputados a Cristo na cruz do Calvário. Por isso que Jesus fala, está consumado, está pago. Toda a escrita de dívida que tinha sobre nós, sobre as nossas vidas, Jesus pagou na cruz. Então, os nossos pecados, eles caminham, né, por essa ponte chamada fé até Jesus Cristo. E a justiça de Cristo caminha nessa ponte chamada fé até nós. Então, a justiça de Cristo, ela nos é imputada, ela é atribuída a nós, através dessa ponte chamada fé. Então, fé e perdão de pecados precisa caminhar junto. E é por isso que Paulo ele vai falar aqui de perdão de pecados se utilizando da figura do grande rei Davi. E aí ele vai novamente citar a escritura. Ele cita, na verdade, um salmo, Salmo 32, salmo escrito por Davi, que Davi escreveu depois que o profeta Natã foi lá e deu um puxão de orelha nele por causa do pecado que ele cometeu com Batseba. E aí, arrependido do seu pecado, Davi ele escreve esse salmo. E aí Paulo, no versículo 6, vamos ler lá novamente, versículo 6 do capítulo 4. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Até porque, se Deus fosse considerar as obras do próprio Davi que escreveu esse salmo, Davi não teria sido considerado justo, né? E aí ele cita, então, no versículo 7 e no versículo 8, o Salmo 32 de Davi, o iniciozinho do Salmo 32 de Davi, que diz assim: Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Bom, se a gente puder resumir aqui o ensino de Paulo nesses primeiros 8 versículos do capítulo 4 de Romanos, se a gente puder sintetizar, né, em uma frase, seria que nós nos tornamos justos diante de Deus pelos méritos de Cristo, cujo sangue derramado na cruz nos lavou de todo o nosso pecado. De uma maneira bem resumida, é isso que Paulo está ensinando aqui nesses primeiros 8 versículos para a igreja de Roma e para nós nessa noite. Bom, meus irmãos, nós vamos terminando aqui o estudo bíblico dessa noite. Agradeço a sua companhia. Que Deus nos abençoe, nos dê uma excelente noite. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos agora, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo estudo dessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor
falou conosco através da tua palavra, nos ensinou, Senhor, através da tua santa palavra. Obrigada, Deus, porque nós temos acesso à Bíblia, nós temos, Senhor, acesso a Ti. Muito obrigada por isso, Pai. Fica conosco, guarda-nos, Senhor, toma cada um de nós nas tuas preciosas mãos. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor pude experimentar. A Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, tem caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar.